Olá, turma, boa noite. Então, como vocês sabem, a partir de agora, né, durante esse período de isolamento, nós vamos ter algumas videoaulas para tentar aí seguir com o nosso cronograma de atividades, né? Vamos tentar aí dar o nosso melhor. Vocês sabem que diante dessa situação a gente tem que tentar se adaptar às situações, né? Então a nossa atividade de hoje, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre mosca das frutas no estado de Roraima, né? Que é importante, eu separei nesse slide que está aí no arquivo disponível para vocês, as partes mais importantes, né? Eu ainda não domino muito essa questão de tecnologia, então não consigo passar o slide aqui no vídeo para vocês e a minha voz ficar passando de fundo, mas aí vocês tentem adaptar um pouquinho aí no computador o vídeo com a imagem do slide. Tá? Que é isso que eu sei que dá para fazer isso, porque eu também tenho aulas do doutorado à distância, então a gente consegue fazer esse mecanismo aí de juntar duas telas. Pessoal, então na tentativa da gente se adaptar, eu vou passar os slides e vou conversando com vocês. Na verdade, as nossas aulas vai ser um bate-papo. Eu acho até interessante, seria legal se a gente pudesse fazer uma live, uma videoconferência, até mesmo no final de cada semana, durante esse período que a gente está afastado, para a gente tirar as dúvidas, conversar um pouco, saber o que ficou faltando, as dúvidas de vocês, ou até algo mais interessante, como vocês estão com tempo, né? Então, assim, vocês têm mais tempo para buscar informação. Então, hoje nós não estamos mais naquele processo de dizer, eu não tenho tempo. Né? Boa parte de você está nesse processo de isolamento, então tem um tempinho aí para se dedicar um pouquinho ao estudo, ler um artigo, né? Tirar dúvida. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de moscas, né? A gente está falando aí da ordem dos dípteros. Lembra lá da disciplina de princípios de entomologia, que nós vimos quem são esses dípteros, né? Então eu separei aqui, nesse primeiro slide, algumas características dessa ordem, que já que a gente está falando de dípteras, né, é interessante a gente falar um pouquinho dessas características desses indivíduos. Né, cabeça grande móvel, aparelho bucal, principalmente porque ele dá essa característica do dano que ele causa, que é justamente o aparelho bucal tipo sugador-lambedor. Né, mesotórax mais ampliado, o abdômen segmentado, apesar que a gente sabe que o inseto, né, aquele indivíduo que é um inseto, ele vai ter a segmentação. Quando a gente fez aquela revisão, vocês lembram? Que indivíduos que têm o corpo segmentado é justamente uma característica desses indivíduos da classe insecta, né? Então, aí dos dípteras, nós temos 188 famílias, distribuídas entre 150 mil espécies. Então, imagine, muitos indivíduos, né? Então, eu coloquei aqui 4 que são bem interessantes, né, e conhecidos. O Aedes, que é bem conhecido, que é transmissor de uma doença, que é justamente a dengue. Nós temos a Ceratis capitata, a mosca dos frutos, a musca doméstica, que também é bem conhecida por todos, né? Então eu coloquei aqui um quadro sobre a importância desses indivíduos, né? Em que é que esses indivíduos eles são importantes? Né? Nós temos os indivíduos que são polinizadores de plantas, né, como as flores, indivíduos que são parasitoides e predadores. Existem esses dípteros que inclusive eles são benéficos porque eles têm essa atividade de parasitismo, né? São esses parasitoides que eles justamente atacam as espécies que são consideradas pragas. Então eles acabam ali controlando o ambiente, servindo de controle biológico. Indivíduos também dípteros que podem ser transmissores de doenças. E indivíduos que podem ser uma grande ameaça para a agricultura, como é no caso dos dípteros, que são as moscas dos frutos, que atacam diretamente o fruto que vai ser comercializado. Então é um ataque direto à produção. Aí eu coloquei aqui uma imagem do parasitoide de ovos, né, que é justamente alguns parasitoides, eles atacam os ovos e outros eles atacam as larvas, que aí ele vai afetar diretamente o desenvolvimento daquele indivíduo. E isso vai afetar sua reprodução e, consequentemente, não garante o desenvolvimento e o crescimento daquela praga. Né? Então ele atua aí nesse processo de controle biológico.
tá? Coloquei aqui um quadro de famílias mais comuns dos dípteras, inclusive eu coloquei aqui os borrachudos, né, da família Simulidae, Tabanide das mutucas, e o mais interessante para nós que nós vamos frisar na nossa aula de hoje são os Trefitides, né, da família Tefritidae, que são das moscas das frutas. Né? A família Tefritidae, pessoal, ela tem ampla distribuição geográfica. Né? Isso quer dizer o quê? Que ela se adapta bem aos ambientes. Eu posso encontrar ela nas mais diversas localidades. Né? Nós temos aí a predominância nas regiões neotropicais, nós temos para mais de 4.500 espécies e 481 gêneros. Né? Então isso aí me dá uma ampla, uma visão de que eu vou ter um maior número de espécies, eu vou ter indivíduos que conseguem se adaptar bem ao ambiente, principalmente por essa característica de ampla distribuição geográfica. Coloquei aqui também nesse slide ciclo biológico, como é que ele funciona. Coloquei quantos dias dura cada fase desse ciclo, né? Que o adulto vai, oviposita lá no fruto, né? Ele oviposita no fruto, né? Aquele ovo fica lá durante o período de 2 a 6 dias. A partir daí emerge a larva, né? Essa fase larval dura aí, como tá aqui no slide, de 9 a 13 dias, que ela fica se alimentando da polpa do fruto, causando dano. Por isso que muitas das vezes a gente encontra o fruto furado, né? Quando a gente abre, tem larva dentro dele, né? E depois dessa fase que ele se alimenta, esse indivíduo ele entra na fase que a gente chama de fase de pulpa, né? Que dura aqui, ó, no slide, tá em torno de 10 a 12 dias. Né? Ele empulpa, vai para o solo e fica ali durante esse período de pulpa, né? Quando emerge, já emerge o adulto, né? E começa novamente o ciclo reprodutivo, certo? Coloquei aqui a foto, inclusive, de uma goiaba, né? Que todo mundo conhece, o bicho da goiaba. Então, aqui mostrando esse processo de oviposição e as larvas dentro do fruto, que isso, pessoal, afeta economicamente a produção. Né? Quem é que quer comprar um fruto com larva? Um fruto feio, furado, danificado. Então, isso aí vai afetar diretamente a produtividade. Tá? Coloquei aqui também a nossa principal díptera aí dentro dessa mosca, dentro desses indivíduos, que são justamente a mosca das frutas, né? A Anastrefa, Ceratidis capitata e a Bactrócera carambole, né? Que é justamente a mosca da carambola. Tá? Vocês podem observar aqui no slide que esses indivíduos eles são dípteras, pertencem à família Tefritidae, porém anatomicamente podem terem até uma pequena semelhança em relação à coloração, mas a gente consegue observar bem entre esses três indivíduos que eles apresentam, né, anatomicamente características diferentes, que inclusive auxiliam a gente na hora de identificar. Tá? Quem é Anastrefa, quem é Ceratidis e quem é Bactrócera carambole. Tá? Como é que funciona o monitoramento dentro da propriedade? Esse monitoramento, eu coloquei a imagem da armadilha Jackson e a McPhail, que elas são utilizadas justamente para monitoramento dessas pragas, né? Você consegue aí monitorar essas áreas utilizando essas armadilhas com produtos, né, com soluções específicas para atrair esses indivíduos, né? Muitas das vezes a gente, quando não tem essas soluções, a gente pode utilizar suco de frutas ou um suco proteinado para atrair esses indivíduos. É interessante a gente atrair as fêmeas, né, para fazer esse monitoramento e o controle também, tá? A amostragem desses frutos também, elas podem ser realizadas, tá? Nesse primeiro momento, eu mostrei para vocês a armadilha, que a gente coloca na propriedade, né, deixa lá na propriedade, depois recolhe essas armadilhas para a gente observar o indivíduo que está lá e identificar quais, né, se ocorre mosca das frutas, se é Ceratidis, se é Anastrefa, né, se é Bactrócera carambole, que está ocorrendo ali naquela região. Mas eu também tenho a opção de fazer a amostragem dos frutos, né? Eu recolho os frutos naquele ambiente, levo para o laboratório, coloco em bandejas, como vocês podem ver aqui no slide, coloco terra, uma terra esterilizada, livre de fungos para que não contamine, né, o fruto, coloco o fruto em cima e tampo com voal, né, com tecido voal.
e deixo ali durante um período, né? Que período eu vou deixar? Lá no ciclo de vida, ele já diz quanto tempo esse indivíduo ele leva, né? Da fase de... quando leva da fase larval e quando ele leva da fase de pupa. Então, eu consigo ali observar 10 a 13 dias, né? A ocorrência de uma pupa, né? Encontrei a pupa, deixo lá e observo até que ocorre aí a emergência do adulto, e aí sim eu consigo identificar que adulto pode estar ocorrendo aí. É a partir dessas amostragens que são feitos os relatos de casos nos municípios, né? A partir daí, dessas amostragens, que a gente consegue identificar se uma determinada espécie está ocorrendo no ambiente ou não, tá? Aí os parasitóides, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui as principais famílias de parasitóides, que são extremamente importantes porque eles atuam aí de forma benéfica, né? Eles fazem esse controle no ambiente, né? Como eu coloquei aqui, que ele atua como controle biológico, que ele ataca ovos e larvas, né? Fazendo esse controle. E uma coisa assim que eu achei muito interessante a gente falar no contexto regional, né? Quando se fala de mosca das frutas, todo mundo lembra logo das barreiras sanitárias, né? Que elas estão ali, pessoal, no intuito de diminuir, né, parar essa disseminação desses indivíduos dentro de uma determinada região. Esse é o intuito dessas barreiras sanitárias, justamente para diminuir, para que o fato desse indivíduo estar ocorrendo no ambiente, ele não ocorra no outro também. Até mesmo porque essa proliferação ela acontece no fruto, esse indivíduo ele pode ser transportado num fruto, por isso que há uma restrição da saída de um determinado fruto que é considerado hospedeiro para um outro município, para que não ocorra, né, um município que nunca teve relato desse indivíduo, ele passe a ter. Então essas barreiras sanitárias têm o intuito de fazer esse controle. Então eu trouxe para vocês aqui dados referentes a pesquisas realizadas no estado de Roraima, né? Dentro do município de Cantar até São João do Baliza, no ano de 2010 a 2015. Né? São dados bem interessantes, eles mostram aqui o número de indivíduos que foram encontrados, as espécies que foram encontradas e principalmente as famílias botânicas. Por que tem a ver essas famílias botânicas? Além da importância de eu saber que uma determinada espécie está ocorrendo no ambiente, o mais importante ainda é eu saber que tipo de variedade são hospedeiros desses indivíduos. Nós que estamos ali auxiliando o produtor, auxiliando ele na gestão da propriedade, é meu dever, né, explicar para aquele produtor que aquela variedade que ele está querendo trabalhar, ela é um hospedeiro, né, de uma determinada praga. E a partir daí consiga fazer gestão dentro da produção dele, né? Então tudo isso a gente tem que estar bem antenado, né? Que além da gente conhecer essa praga, a gente tem que saber também quem são esses hospedeiros. Então eu coloquei aqui nos resultados através desse artigo, né? Que foi feito aqui justamente em Roraima, que é extremamente interessante, que mostra as principais espécies de mosca dos frutos que ocorreram, os municípios que ocorreram e os seus hospedeiros. A gente tem aqui caju, goiaba, carambora, seriguela, né, pitanga. Nós temos uma infinidade de hospedeiros, pessoal, e a gente sabe, isso aqui foi feito em 2015. Hoje nós estamos em 2020, né? Hoje nós temos muito mais hospedeiros, né? Então, para vocês verem como isso deu um salto, né? Essas modificações, essa adaptação desse indivíduo no ambiente, tá? Inclusive, nós temos gráficos aqui mostrando localidade e as principais espécies que ocorreram, para que vocês consigam entender bem como isso aconteceu dentro da região, né? Coloquei aqui, inclusive, dados preliminares de 2017, né, de análises que foram feitas justamente, e também mostra aqui a ocorrência de parasitóides, né, que é muito interessante que esses parasitóides eles ocorrem nesse ambiente justamente pela presença desses indivíduos. E quais tipos de hospedeiros estavam associados nessa região, tá? Então é uma coisa assim bem interessante a gente trabalhar com dados da nossa região, saber como isso funciona,
né? Quais as regiões já foram relatadas a ocorrência desses indivíduos. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento de por que ocorre uma barreira sanitária, em que municípios que foram relatados, a partir de que isso ocorreu. Então, justamente trabalhos como esse que eu coloquei aqui, os resultados, para vocês observarem, que fazem com que algumas medidas sejam tomadas. Esse último slide eu coloquei aqui, tipos de pragas quarentenárias, que é extremamente importante. Nós que somos técnicos de propriedade, a gente tem que estar super antenado nas instruções normativas. Eu coloquei aqui as instruções normativas, que vocês vão precisar fazer uma leitura, tá? Que juntamente com esse vídeo, eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem a respeito desses tipos de pragas quarentenárias, tá? Para que a gente possa ter um entendimento melhor. E vocês me mandarem as dúvidas, além das respostas, vocês podem mandar dúvidas, que no próximo vídeo a gente esclarece essas dúvidas. E também seria interessante a gente poder marcar aí uma videoconferência. Seria bem legal, um ao vivo, a gente conversar um pouco sobre questões, inclusive, que são uma realidade para nós, certo, pessoal? Então, esse último slide aqui, né, que tem as instruções normativas, eu vou mandar junto com esse vídeo um material para que vocês façam as suas atividades. E lembrando também, né, que tem atividade no Saga, tá? Tem atividade que eu passei via WhatsApp para vocês. Então, só aí nós temos 4 atividades, né? 4 atividades que já foram passadas e mais essa atividade que eu vou passar hoje para vocês. Então, assim, fiquem atentos às datas, né? Eu estou à disposição, qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, tá? Que a gente conversa, tira a dúvida, marca para fazer uma videoconferência e eu espero que a gente possa conversar bastante sobre esses assuntos, tá? Que isso logo tudo vai passar e a gente vai voltar às nossas atividades normais, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!